Hoje, em vez de celebrarmos diretamente a liturgia do domingo, hoje nós celebramos a solenidade da Assunção de Nossa Senhora ao céu, uma festa que se celebra no dia 15 de agosto, está entre os dias santos, mas por não ser feriado no Brasil, essa solenidade é sempre transferida para o domingo seguinte, de modo que hoje nós celebramos essa data que deve trazer uma grande alegria ao nosso coração, a festa da Assunção de Nossa Senhora ao céu. O que significa essa festa e o que é que ela tem de diferente quando celebramos a subida de Nossa Senhora para o céu, a sua entrada no céu, e quando nós celebramos a glorificação dos outros santos? Será que é a mesma coisa ou essa festa tem algo diferente? Então, o sentido dessa festa, a Assunção, é o dia em que Nossa Senhora, depois de terminar a sua vida terrestre, ela então entra no céu, ela é levada para o céu. Mas no dia 30 de setembro é o dia que morreu Santa Teresinha e dia 1º de outubro é sua festa. Será que é a mesma coisa? Quando nós celebrarmos Santa Teresinha, o dia que ela entrou no céu, é a mesma coisa que celebramos hoje? Ou será que a diferença é somente porque estamos falando de Nossa Senhora e não dos outros santos? Não, há uma diferença. Todas as pessoas, e mais ainda os santos, quando terminam a sua vida na amizade com Deus, na graça de Deus, o que acontece quando a gente morre? Acontece uma separação. O espírito se separa da matéria. O nosso espírito se chama alma. A alma se separa do corpo. A alma que dá vida ao nosso corpo. E então a alma vai ao encontro de Deus, o espírito vai ao encontro de Deus. E o corpo? Porque foi templo do Espírito Santo, foi instrumento para fazermos o bem, nós o sepultamos com todo respeito, mas o corpo fica. Essa é a diferença do que celebramos hoje. A subida de Nossa Senhora ao céu, a sua entrada ao céu, não foi somente a entrada da sua alma, a entrada do seu espírito, mas o que a fé da igreja nos ensina é que a Virgem Maria foi para o céu também com o seu corpo. Essa é a grande diferença da festa da glorificação da Virgem Maria para a glorificação dos outros santos. Os outros santos e todos nós, um dia vamos morrer, sim, e no final dos tempos nós vamos ressuscitar. O nosso corpo também será glorificado juntamente com o Espírito. Um dia, como diz Jó no seu livro, nós veremos o nosso Redentor com os nossos olhos, mas um dia, a Virgem Maria já contempla a Deus também com os seus olhos corporais. É a Assunção da Virgem Maria em corpo e alma. Não é preciso nem a gente explicar muito por que Deus fez isso. É a mãe de Deus, é aquela escolhida entre todas as criaturas. Alguém falou assim um dia: se Deus não pudesse fazer isso, levar o corpo de Nossa Senhora para o céu, se Ele não pudesse, Ele não era Deus. E se Ele não quisesse, Ele não seria bom filho. Pois Ele quis e Ele pôde fazer. Ele levou para o céu, conduziu ao céu já o corpo da sua mãe. Não deixou que o corpo da sua mãe ficasse na sepultura. Qual de nós, se nos fosse dado, não faríamos isso pela nossa mãe, não a deixaríamos na sepultura? Pois Deus, sendo todo-poderoso e tratando-se da sua mãe e da mãe que Ele deu a todos nós, Ele já nos faz uma promessa, Ele antecipa em Nossa Senhora aquilo que Ele fará para todos nós. A Virgem Maria nos precede, ela passa na frente, ela passa à frente. Aquilo que acontece com ela, um dia acontecerá conosco. E brevemente, o que a palavra de Deus nos fala hoje sobre a Virgem Maria, nas leituras que nós ouvimos? Na primeira leitura, o Apocalipse. São João tem 3 visões. Ele vê primeiro, quando o céu se abre, ele vê a arca de Deus. Depois ele vê uma mulher revestida de sol e depois ele vê um dragão, A arca de Deus é a arca da aliança, que era o objeto mais sagrado do Antigo Testamento.
Deus mandou que Moisés fizesse uma arca que não podia apodrecer, ela era de uma madeira que não estragasse, e além disso, ela foi revestida de ouro, por dentro e por fora, e dentro dessa arca, que era uma espécie de um baú, de uma urna, ali se colocaram as tábuas da lei, que Deus tinha dado a Moisés, e também um pote com o maná, aquele pãozinho que caiu do céu, a arca da aliança, o objeto mais sagrado do Antigo Testamento. E São João vê essa arca e em seguida ele vê uma mulher, dizendo para nós, aquela arca de que a palavra de Deus tanto fala, era simplesmente uma figura, uma imagem dessa mulher. Essa mulher bendita é que é a verdadeira arca da aliança, porque ela traz em si, não simplesmente as tábuas da lei, mas ela traz o próprio legislador, ela traz o próprio Jesus. Ela não traz o pãozinho que caiu durante 40 anos, mas ela traz em si aquele que é o pão do céu, aquele que alimenta o nosso espírito. E a grande diferença, a arca do Antigo Testamento era um objeto de madeira, mesmo que revestido de ouro, era um objeto. A Virgem Maria é um sacrário vivo, é uma arca viva que guarda a Deus. Então, se aquela arca não podia estragar, não podia entrar num processo de decomposição, muito menos esta nova arca poderia ficar na sepultura. Por isso, ela é levada ao céu e ela aparece como essa mulher revestida de sol. O evangelho de semana passada nos apresentava Jesus transfigurado, brilhando como o sol. Hoje irradia na Virgem Maria a luz do próprio Deus. Ela é um reflexo da santidade de Deus. Coroada de estrelas e pisando a lua, lembra a sua grandeza. Ela é também a rainha de todo o universo. Ela foi constituída rainha de todas as coisas. Mas depois, João vê também um dragão, que com a sua cauda arrasta a terça parte das estrelas do céu, ou seja, dos anjos, a grande rebelião dos anjos maus contra Deus. Ao lado dessa mulher, sempre aparece o dragão. No primeiro livro da Bíblia, no Gênesis, ela aparece. E quem que aparece ao lado dela? A serpente. E Deus fala para a serpente, eu colocarei inimizades entre ti, serpente, e essa mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Deus quer que nós sejamos amigos, mas o próprio Deus criou uma inimizade, e essa inimizade nós temos que alimentar dentro de nós. É a única inimizade que devemos alimentar, a inimizade contra aquele que nós já chamamos de inimigo, o mal, o demônio, a serpente, o dragão. Por quê? Porque ele odeia Deus, ele é contra Deus, e por isso nós somos contra ele, somos sim inimigos, e queremos nos declarar inimigos declarados dele, como a Virgem Maria, que com a sua santidade, junto com o seu filho, pisou, esmagou a cabeça dessa serpente, no sentido de que nela, em Maria, o demônio jamais teve parte. E aí nós passamos para o Evangelho. Vocês sabem que na palavra de Deus, Nossa Senhora aparece muito pouco. São poucas cenas que nos mostram a Virgem Maria, e não só ela aparece pouco, mas ela fala muito pouco. Há somente um momento em que a Virgem Maria fala muito, é o texto que nós ouvimos hoje. Quando ela visita sua prima, ela fala muito. E quando é que a Virgem Maria fala? Quando ela vai glorificar a Deus. Hoje, suas palavras são abundantes, porque ela canta a glória de Deus. A minha alma engrandece o Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Ela se alegra com o que Deus fez nela. E o que Deus viu na Virgem Maria? Deus viu sobretudo duas coisas. Primeiramente, a sua humildade. O que significa isso? A sua condição humilde. A Virgem Maria, queridos irmãos e irmãs, tinha algo que é muito difícil de nós termos: o verdadeiro conhecimento de nós mesmos. Nós não temos um bom conhecimento nosso. Muitas vezes fazemos de nós uma outra ideia e por isso nos engrandecemos, ficamos vaidosos, porque não nos conhecemos de verdade. A Virgem Maria se conhecia como Deus a conhece. O que somos nós diante de Deus? Pobres servos. O que a Virgem Maria se declara? Deus viu a condição humilde da sua serva. Ou seja, Deus viu o meu nada.
a minha pequenez, a minha simplicidade. A Virgem Maria é um exemplo de humildade. A Virgem Maria é cheia de Deus. Sabem por quê? Porque ela era vazia de si mesma. Só existe um modo de Deus poder nos encher, nos cumular, que nós nos esvaziemos de nós mesmos, de nosso próprio modo de ver e pensar, para que Deus possa habitar em nós. Então Deus viu a humildade, a condição humilde da Virgem Maria. E segunda coisa que Deus viu em Nossa Senhora, a sua fé. Santa Isabel fala para ela: bem-aventurada aquela que acreditou. Como é difícil acreditar, como é difícil fazer um ato de fé quando as coisas não acontecem do jeito que nós gostaríamos. A Virgem Maria acreditou sempre, acreditou na palavra do anjo, acreditou ao ir para Belém, acreditou quando teve que fugir para o Egito, acreditou quando tem que voltar para Nazaré, acreditou até quando não entendeu, quando Jesus se perdeu no templo, acreditou no Monte Calvário, lá estava ela, não fugiu, não abandonou o seu filho, não se sentiu decepcionada diante do silêncio e da aparente inação de Jesus, diante do que faziam com ele, ela acreditou. A Virgem Maria acreditou até depois que Jesus morreu. Ela não foi ao sepulcro com as outras mulheres para embalsamar o corpo de Jesus, por quê? Porque ela acreditou que ele iria ressuscitar. Deus viu na Virgem Maria a sua humildade, vazia de si mesmo, cheia de Deus. Deus viu na Virgem Maria a sua fé, acreditou contra toda esperança, e por isso Deus a encheu de sua graça, acumulou de sua graça. Por isso que o anjo, quando saúda a Virgem Maria, muda o seu nome. O anjo não fala Ave Maria cheia de graça, o anjo fala Ave, ó cheia de graça, dá para ela esse nome, ela é a cheia de graça. Nós temos a graça de Deus, mas não estamos repletos dela. Há muito de nós mesmos ainda em nós, e por isso não estamos repletos da graça como a Virgem Maria. Queridos irmãos e irmãs, que essa festa enche o nosso coração de alegria. Não estamos falando de uma pessoa estranha, estamos falando da nossa mãe, aquela que foi escolhida por mãe de Deus e que nos foi concedida para nossa mãe também. A alegria da mãe irradia dos filhos. Se a Virgem Maria, como ouvimos agora no Salmo, está à direita do Filho, com veste esplendente, nós nos alegramos, olhamos para ela, a vemos como rainha, mas ao mesmo tempo olhamos para ela e vemos nela a nossa mãe, e pedimos a ela que cuide de nós, que ela rogue por nós, a cada momento, durante a nossa caminhada, e que um dia, quando nós também terminarmos a nossa caminhada terrestre, ela possa vir ao nosso encontro, para que nós também possamos ser tomados, levados à presença de Deus, à felicidade eterna que Deus preparou para cada um de nós. Amém.